Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Bravo Pimenta, eu sou médico ginecologista obstetra aqui na cidade de Toledo e trabalho na Clínica Femini há alguns anos e estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Hoje vou apresentar aqui do meu lado a minha companheira de vida que trabalha comigo também, Mariana Marassi Pimenta. E aí, Mari? Oi, tudo bem, pessoal? Então, eu sou Mariana Marassi Pimenta, sou ginecologista obstetra aqui na cidade de Toledo. Não nasci aqui, mas estou aqui desde os meus 3 anos, então praticamente da cidade. E trouxe junto comigo meu marido, meu companheiro de vida. E a gente veio contar um pouquinho da nossa história e criar um canal de comunicação mais legal com vocês. E hoje é nosso primeiro dia, o nosso primeiro podcast, que vai ser a nossa história. Isso aí, a intenção desse canal aqui é para trazer um pouco de informação para as nossas pacientes, para o pessoal de Toledo, e nós vamos falar um pouquinho de ginecologia, um pouquinho de obstetrícia, vamos falar um pouquinho da nossa vida, né? A ideia é trazer alguns convidados, alguns amigos para conversar também, para vocês conhecerem, e a gente vai discutindo alguns assuntos nesse meio tempo aí para trazer informação para o pessoal. Mas como hoje é o nosso primeiro dia, né, Mar? Nós precisamos nos apresentar e para o pessoal conhecer um pouco. Quem não conhece muito bem a gente, né? Para conhecer e saber de onde a gente veio, o porquê que nós fizemos medicina, enfim. Nossa história é um pouco legal e conturbada, mas... A nossa história de vida. Sim. Né? Então, assim, acho que vamos começar nos entrevistando, né? Eu falei pro Beto hoje que eu vou desafiar ele a contar alguma coisa que eu não sei da vida dele. Meu Deus do céu, você não pode fazer isso comigo. Então, assim, mas você sabe quase tudo que acontece hoje comigo. tem que me contar alguma coisa que você nunca me contou. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. É o desafio do dia. Eu vou pensar. Tá, Má, e aí? Então, conta pra nós como que você decidiu em ser médica na sua vida? Quando que você pensou que você... Não, eu quero fazer medicina, enfim, e partiu para esse lado aí. Conta pra nós, você fez alguma coisa antes, depois que você terminou seu ensino médio, trabalhou, já foi direto pra faculdade? Conta aí pra nós. Nossa, eu já fiz bastante coisa. Se for contar, dá uns 120 anos já. Bom, na verdade, desde a época de colégio, eu queria fazer medicina. Era um sonho, era uma coisa que eu queria. Mas aconteceram muitas coisas que me levaram para outros caminhos, né? Eu acabei entrando na medicina mais tarde. Né? Você não fez direto a medicina, né? Não, fiz direto medicina. Não fez direto medicina, né? Não fiz direto. Eu fiz o 3º ano de 2º grau. Eu fui fazer intercâmbio, fui para a Austrália. Ah, é? Isso foi no ano... Sério? Eu não sabia. Você é mentirosinho. Foi em 99. 99 para 2000. Eu fui fazer o 3º ano na Austrália. Passei aquela virada de ano novo que todo mundo ficava dizendo que o mundo ia acabar, né? Do ano 2000? Do ano 2000, eu passei lá na Austrália. Eu passei rezando essa virada, sabia? Com medo do mundo acabar. Não, e lá dá 23 horas a mais, né? E eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o ano novo já passou, o mundo não acabou, então tá tudo certo. E aí, então eu fiz o meu 3º ano lá. Eu fui em janeiro, porque o ano escolar lá é igual ao ano escolar daqui. Terminei o 3º ano e voltei dia 21 de janeiro de 2000, no dia do aniversário do meu pai. Nossa, que legal. Você lembra certinho as datas? Ah, assim, são datas bem específicas, né? Não que a minha memória seja muito boa, mas para isso, esses fatos eu lembro. Tá. E eu cheguei em Itajaí, meus pais ficaram me esperando lá, a gente foi para Balneário logo depois. E aí eu lembro que eu cheguei... Não, que ruim, hein? Você chegou da Austrália e foi pra praia. Péssimo. Mas eu cheguei com sono, eu queria dormir de dia, porque era tudo trocado, né? Assim, já tem aquele problema da viagem, e ainda você quer dormir de dia e quer ficar acordado à noite, é bem estranho. E aí, enfim, cheguei lá, minha mãe já me inscreveu em 2 vestibulares, eu cheguei, fiquei lá uns 3 dias, minha mãe me enfiou num ônibus de Balneário para Porto Alegre. E aí... Ah, então de lá você já foi fazer vestibular. Eu cheguei e minha mãe me mandou pro vestibular. Minha mãe me mandava as apostilas de cursinho lá pra Austrália. Naquela época, Nossa, imagina. Que empenho, né? Nossa, que empenho, né? E assim, eu acho que eu nunca li a apostila, né? Minha mãe vai ouvir isso.
E aí, Ah. fiz 2 vestibulares, que eu nunca nem olhei se eu passei, provavelmente não, mas assim, você chega muito perdido, né? Você chega em outro mundo, né? É uma coisa bem complicada, né? Você chega tava num lugar que só falava inglês, num fuso horário diferente, aquela loucura. E eu lembro que eu cheguei para fazer a prova do vestibular e tinha um monte de gente de Toledo fazendo prova. E aí fiz a prova, eu dormi numa das provas, eu lembro, de tão cansada que eu tava. E aí, enfim, fiz vestibular em 2 cidades, não lembro, 2 cidades do Rio Grande do Sul, agora não me lembro. Depois voltei com a minha mãe. Só que já tinha, como foi em janeiro, já tinha passado os vestibulares. Esse era um vestibular mais tarde que teve. Minha mãe me levou para fazer. E aí voltei. E aí, né, ficamos naquela, o que você vai fazer? Aí meu pai falou, por que você não fica por aqui, faz alguma coisa aqui, e depois final de ano você tenta de novo? Porque ele não queria que eu fosse embora, né? Já tinha ficado 1 ano fora da Austrália. O medo de você passar em algum lugar longe e ir embora E de já novo ia de casa, embora, né? Meu irmão já morava em Prudente, ia fazer medicina. E E aquela época os pais tinham isso, né? De querer que os filhos ficassem mais perto. Não tinha tanta liberdade igual tem hoje, né? Não, Você vê que os adolescentes vão para fora fazer faculdade e tem um monte de oportunidade. Antigamente não, né? Os pais queriam meio que direcionar, né? Assim, era um mundo diferente. Meus pais não tinham feito faculdade, então eles fizeram depois, mas não sabiam muito como era esse mundo, tudo. E aí apareceu um vestibular fora de época em Toledo. E aí meu pai falou, por que você não faz? Daí tinha lá, eu lembro que tinha odonto e farmácia. Daí ele falou, você faz 1 ano, depois você faz medicina, como se fosse fácil, assim, né? Não, vai lá não tinha noção, né? Vai lá só experimentar, se você gostar. Se gosta. E aí, eu falei, vou fazer odonto. Ele falou, odonto, pra você fazer 1 ano, gasta muito material, né? Então, você não faz farmácia. Eu fui fazer, não fazia a menor ideia do que era. Assim, era Chegou lá perdidaço. Perdidaço. Aí fui, fiz e entrei. E aí, comecei a fazer farmácia. E acabei ficando. Ficou cômodo, me formei em farmácia. Tá, daí você fez farmácia aqui em Toledo, então. Fiz farmácia aqui em Toledo. Na Unipar? Na Unipar. Colei grau. Eu tinha 20 anos quando eu colei grau. Nossa. Quase uma criança. 20 anos. Eu já era formada. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu lembro, meu pai comprou uma farmácia para mim. Tive uma farmácia aqui em Toledo. E aí fiquei. O sonho da medicina foi ficando para trás. E aí, um dia meu pai foi passar o final de semana em Maringá, na casa do meu tio. E aí, meu tio falou pro meu pai, olha, tá tendo abriu vaga para portador de diploma aqui em Maringá. A Mariana não quer vir fazer? Aí meu pai voltou de Maringá e falou pra mim, filha, você não quer fazer? Eu falei, pai, imagina, que loucura, eu tava formado já. Trabalhando com uma farmácia. Tudo, acho que já devia ter uns 4 anos, uns 4, 5 anos, que eu comecei medicina, acho que com 25. E aí eu falei, pai, mas que loucura, não vai. Eu falei, pai, mas, né, tudo de novo, aquela confusão, meu irmão formado já, né? Aí acendeu uma luzinha. Aí voltou, né, aquela vontade. Aí, fui. Eu lembro que eu fui, tipo, fugida, né? Porque daí eu mandei os documentos, né? Fiz tudo que tinha que fazer. E aí a mulher me ligou e falou, Mariana, aqui é a Vânia. Era Vânia, o nome da tua mãe. Aqui é a Vânia, da Uningá. Você foi admitida para a faculdade de medicina, você tem que estar aqui segunda-feira. Falei, oi? Segunda-feira? Tipo, era quarta-feira. Não, pera aí que eu tô saindo aqui. Pera, só vou fechar a farmácia aqui. Já vou. E aí foi aquela confusão, e lugar para morar, e arrumar mala, e enfim. E fui. Na loucura, fui. Aí eu entrei no 2º ano, daí fiz uma adaptação de anatomia, coisas do 1º. E entrei. E aí foram 5 anos, né? Mas eu falo, se você somar 5 anos da medicina e mais 4 da farmácia, na verdade eu levei 9 para fazer medicina. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu não sei se eu já falei isso pra você. Não sei, de repente, né? Pode ser alguma coisa nova que eu vou descobrir hoje. Eu falo que eu nunca entrei para ser médica, eu entrei para ser ginecologista. Desde o primeiro dia de faculdade. Ah, é? Eu ia te perguntar isso. Então você já sabia o que você queria? Todo mundo que fazia faculdade comigo sabia. A Mariana vai ser GO, né? GO, que a gente fala, ginecologista obstetra, é o GO. Eu entrei... A sigla é GO, sempre tá, gente? quis. Sempre quis ser obstetra. Então, tudo que tinha na obstetrícia, né? Todo mundo lembrava, eu queria sempre estar no meio. Meu sonho na vida era fazer um parto. Que legal. E foi isso. Essa parte foi assim. E aí você acabou a faculdade. Aí acabei a faculdade, queria você ficou voltar. Aí você já queria prestar prova de residência, você não foi trabalhar, né? Não, eu queria prestar prova, porque daí eu acabei me formando mais tarde, eu tinha 30 anos quando eu me formei. Entendi. E aí eu falei, ou eu vou entrar direto na residência, porque assim, se eu começar a trabalhar
eu vou começar a fazer outros planos e vou acabar abandonando. É difícil. É isso que eu falo para os meus acadêmicos que passam comigo no ambulatório lá, os acadêmicos da UFPR. Eu digo para eles assim, a gente tem que se planejar muito bem, né? Porque quando você sai da faculdade, você sai naquela ganância de querer trabalhar, porque Você tá louco para ganhar um dinheiro, né? porque o estudante de medicina, ele passa muito tempo estudando, né? Então, você não tem tempo de fazer outras coisas, assim, de trabalhar. São poucos que conseguem, né? Eu lembro que, assim, depois eu vou contar a minha história também, mas eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu já tinha amigos que tinham independência financeira há tempo, né? Que já tinha seu trabalho, e eu dependia do meu pai praticamente, né? Então, a gente sai naquela ganância. E se você não se programar nesse meio tempo da faculdade para a residência, você acaba trabalhando e esquece um pouco da residência, né? Que a residência, para quem não sabe, é a especialização, né? É a nossa segunda faculdade. É a imersão, né? Você entra, são 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende da residência que você escolhe, que você entra e só vê aquilo o dia inteiro, noite e dia. Sim. E você sai da faculdade e fala, acabou. Só que não acabou, não. É só Sabe de nada, inocente. Isso é igual casamento, né? A festa de casamento, né? Toda aquela preparação, tudo, você tá achando que é o fim. Na verdade, aquilo é o começo, né? É igual parto também, né? Você fica 9 meses esperando o nascimento. Você fala, nossa, chegou finalmente. Na verdade, não é o fim, é o começo de uma história. Tá, então antes da gente entrar na história da residência médica, depois que você terminou, então deixa eu contar um pouco de como foi a minha história para eu entrar na medicina também, porque a história da residência nós temos algumas coisas em comum, né? Então a gente vai precisar juntar essas histórias aí para a gente poder chegar nesse... Então me conta, como é que você entrou na medicina? Tá, eu vou te contar. Assim, a minha vontade de fazer medicina sempre foi, assim, muito grande. Eu também, desde o ensino médio, eu sempre falava que eu queria fazer medicina, né? Falava em casa, mas nunca tinha aquela ideia bem amadurecida, né? Como meu pai sempre trabalhou na parte agropecuária, então eu vivi a minha infância muito indo em fazenda e trator e andando a cavalo, enfim, as minhas férias eram na fazenda, então aquilo me atraía muito também, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei com uma leve dúvida se eu fazia agronomia ou se eu fazia medicina, mas a medicina falava muito alto no meu coração, eu falava, eu não posso deixar a medicina, né, esse sonho que eu tenho de fazer esse curso, enfim, mas eu gostava muito também, né, de ir para fazenda e mexer com bicho e essas coisas. Mas enfim, aí eu decidi que eu vou prestar vestibular de medicina e vou tentar seguir em frente, né? Isso na época eu tinha 17 para 18 anos, quando eu terminei o ensino médio. E logo em seguida que eu terminei, eu fui prestar vestibular, né? Então, aí no primeiro ano eu não passei, eu prestei uns 4 vestibulares e não passei nenhum. Aquilo já dá uma frustrada, né? Você fala, meu Deus, mais um ano aí que eu vou ter que... Que ano foi isso? Isso foi em 2000, que eu não passei a primeira vez, foi em 2003. 2003. Eu estudava em Londrina na época, né? Porque assim, para quem não sabe, eu sou de uma cidadezinha perto de Londrina, chama Bela Vista do Paraíso, uma cidade que eu amo. Eu nasci em Londrina, mas eu fui criado lá e assim, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, que é onde eu vivi toda a minha infância, meus amigos, né, são todos de lá, assim, meus amigos de infância, então... E teus pais estão lá, E meus pais estão lá até hoje, meu irmão, então, enfim, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, que a gente sempre vai para lá, né? Só que eu estudava em Londrina, porque para o ensino médio e para cursinho, Bela Vista não tinha muito recurso, né? Então a gente acabava indo para Londrina. E olha a vida que eu fazia, porque a gente pegava um ônibus, então eu acordava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus às 6 para chegar em Londrina às 7 para começar a estudar, né? E ficava lá o dia todo. Às vezes tinha que ficar o dia todo, às vezes ficava só amanhã e voltava com o ônibus que a gente tinha uma associação estudantil na cidade, né? Cidade pequena, e que levava e trazia os alunos de segunda a sexta. Levava aluno para ensino médio, cursinho, faculdade, né? Então eram vários ônibus e várias pessoas que estavam nesse bonde aí. Mas enfim, aí o primeiro ano eu não passei, né? Igual eu tava falando antes. E fui fazer mais um ano de cursinho.
E nesse 1 ano de cursinho, nossa, foi muito sofrido, porque quem faz cursinho ou quem já fez cursinho sabe o quanto aquilo é chato. Meu Deus do céu. Você estudar todo o teu ensino médio em 1 ano ali, estudando tudo de Eu novo, você não, fala, ai meu Deus, eu eu não tenho que tive passar. não tive essa experiência. Nossa, graças a Deus que você não teve. Não, claro que assim, né? Tudo são, vamos se dizer, é aprendizado, né? Lógico. É, experiência São, você são ganha, né? experiências, mas é que a gente. Você, quando tá ali na adolescência, querendo entrar na faculdade, você fica meio frustrado quando você não entra no primeiro Você tá vestibular, meio no né? limbo ali, né? É. Você é um estudante Aham. tentando. E no primeiro ano eu prestei só faculdades que eram estaduais e federais. No primeiro ano que eu quando eu saí do ensino médio, né? Não passei em nenhuma. E aí eu parti para 1 ano de cursinho. E aí o meu pai, ele me deu, graças a Deus, ele me deu a oportunidade. Ele falou assim: olha, Beto, me chama de Beto, né? E se você passar numa faculdade particular que eu puder pagar, eu vou pagar seu estudo. Então você pode prestar uma faculdade particular que não tem, que a gente vai arcar com seus estudos. Assim, para mim eu fiquei meio, você fica meio sem graça, né? Porque eu queria passar numa estadual, numa federal, né? Mas enfim, eu passei, daí eu prestei o final do ano, de novo depois do meu ano de cursinho, e acabei entrando na faculdade, entrei em Presidente Prudente, que era uma cidadezinha pertinho de Bela Vista, né? E aí fiquei meus 6 anos lá, e tinha um porém, eu tocava na noite essa época. 1 ano depois que eu entrei na faculdade, eu montei uma dupla sertaneja. Para quem não sabe, alguns já conhecem que eu brinco um pouquinho, né? E eu tocava assim de quinta, sexta, sábado à noite. A gente tinha uma dupla, tinha uma banda, enfim, tocava em festas da faculdade. Eu tocava em Londrina, viajava e já passei por poucas e boas. Isso foi muito divertido. E aí conciliava o estudo, né? Quando eu cheguei no internato, no 5º ano, aí eu tive que fazer uma escolha, né? Não teve jeito, porque o que acontece? Quando a gente entra no internato, o internato, para quem não sabe, é aquela fase da faculdade que você fica mais dentro do hospital. Então você tem plantão, você acaba comendo, jantando, dormindo no hospital, né? É praticamente um internato mesmo. E aí eu não deu para conciliar a música, eu tive que largar, tive que fazer uma escolha. Mas pensei muito em desistir da faculdade, trancar e continuar na música. Quem sabe, né? São escolhas, né? Você não ia Essa ter me escolha. conhecido, né, amor? É verdade. Eu ia ser fã. Aí eu fui pela razão, né? Não fui pela emoção. Como bons É. capricornianos que somos, né? Uhum. A gente planeja. Planejei muito. Eu lembro que você falava sempre na residência Ah. que quando acabasse a residência você ia tentar de novo. Olha, eu falei isso quando eu acabei a faculdade, falei, eu vou tentar de novo na música, mas daí eu não tentei porque eu fui trabalhar. E na residência você me E na conheceu, residência, porque daí né? eu te conheci, daí não teve mais Não jeito, deu. né? A Mais, a culpa é gente teve que minha. trabalhar. É. Enfim, aí eu saí da faculdade e fui trabalhar. Fui trabalhar, porque assim, eu acabei a faculdade no meio do ano. Eu me formei em maio de 2010. Então eu trabalhei o final de 2010 todo, 6 meses. E aí eu trabalhei 2011 também. Eu trabalhei 2011, aí que foi surgindo a ideia de eu fazer ginecologia obstetrícia. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha essa ideia esse planejamento que eu ia fazer ginecologia obstetrícia. Eu já sabia o que eu não queria. Não é assim? Quando a gente tá, Não, você vai é o excluindo. perfil, né? Eu sempre falo para os acadêmicos isso. A gente olha, eu tinha um professor que falava isso e hoje eu faço o que o meu professor fazia. Você bate o olho na pessoa e você sabe se ela é clínica ou cirúrgica. É. Você olha e fala assim, não, aquele ali tem perfil de ortopedista, aquele ali tem perfil de psiquiatra. É muito perfil da pessoa, né? Muito. É difícil. Você acaba puxando pro lado, né? Aham. Quem é mais ativo, mais falante, normalmente tem perfil para parte cirúrgica, né? Aham. Então, eu saí da faculdade, assim, sem a mínima do que eu queria fazer. Eu tinha um pezinho que eu queria alguma coisa que tivesse procedimento, cirurgia, enfim, mas eu não tinha nada definido. Assim, realmente, não, eu vou fazer isso. Como que surgiu a ideia de eu prestar prova de residência para ginecologia obstetrícia? Quando eu fazia muito plantão, depois que eu saí da faculdade, em cidade pequena. E cidade pequena, você tem que atender grávida, idoso, criança,
Você atende tudo. Esfaqueado, atirado, infartado. Tudo. Então, você é o médico da cidade naquele momento, Faz né? tudo, né? Faz tudo. E o que acontecia? Como quase todos os médicos recém-formados, enfim, quem não trabalha com obstetrícia tem um pouco de medo da gestante, né? Porque você fica com medo do que você pode receitar, o que você pode medicar, né? Será que vai nascer? Será que tem que nascer? O bebê está em sofrimento, não está? E agora o que eu faço? E eu tinha essa certa dificuldade. Então eu acabava estudando mais obstetrícia. Quando eu saía do plantão, eu estava no plantão e tinha alguma coisa que eu não sabia, um caso, eu ligava para alguém para algum amigo que estava fazendo GO, ou eu estudava para eu poder me inteirar do caso, para eu poder conseguir resolver aquela situação. Então, aquela dificuldade que eu tinha na obstetrícia foi me atraindo porque eu comecei a estudar e comecei a gostar. Comecei a gostar. Falei assim, então, o que está casando aí? A obstetrícia e a ginecologia tem um pouco de clínica, tem muito de cirurgia, né? Então, acho que isso aí eu vou me encontrar, acho que eu vou gostar disso aí. Foi aonde eu decidi que eu queria fazer. E quando eu decidi que eu ia prestar prova, isso em 2011, eu tinha um colega que era amigão meu de faculdade, que formou comigo, que já estava fazendo residência de ginecologia e obstetrícia. O Lucas. O Lucas, na verdade, foi o grande pivô do nosso namoro, né? Ah, não sei. Por quê? Foi, porque se ele não tivesse trazido você pra cá, a gente não tinha se conhecido. Achei que ele tivesse feito alguma coisa. Não. Se não fosse pelo Lucas, a gente não tinha se conhecido. Então, porque eu conversei com ele, porque eu sabia que ele estava fazendo GO, né? Ele é a Thaís, né? Ele é a Thaís. Mas até então eu não sabia que a Thaís também estava na residência. Ah, tá. Eu sabia a Thaís era R+. Né? Ela era junto com o Lucas, na época, né? Eu conversei com ele, ele falou assim, não, Beto, vem aqui, muito legal, o serviço é muito bom, a gente trabalha um monte, aprende um monte, o hospital é super bom, é bem acadêmico, é didático, é legal, você vai gostar. Foi aonde que eu resolvi prestar uma das provas que eu prestei, foi em Cascavel. Foi em Cascavel. Na verdade, eu prestei 4 provas. Eu prestei Londrina, eu prestei Prudente, eu prestei Cascavel e prestei o SUS São Paulo. Tudo já. Tudo já. Eu passei em Prudente, passei em Cascavel e passei no SUS, e fui classificado no SUS São Paulo. Eu só não passei em Londrina. Em Londrina eu não passei, não fui classificado. O SUS São Paulo, eu passei numa colocação intermediária. Então, quando você passa, é de escolha, né? Por classificação. Então, os melhores hospitais, o pessoal que estava na ponta, escolheu. Então, eu falei assim, nem vou perder meu tempo ir lá em São Paulo para um auditório para ficar esperando minha vez, porque vai sobrar aqueles hospitais que quase ninguém quer. Então, eu não tô afim. Já que Você queria. Que eu queria eram os primeiros os colocados que iriam escolher, eu falei assim, nem vou para lá, passagem, enfim, ficar lá para não conseguir o que eu queria. É porque gasta, as provas de residência são caras, né? Caras, mais viagem, tudo. Isso. E na época a gente é quebrado, né? Não, a dificuldade você tremenda. Quer morrer quando você tem... Eu lembro os preços das provas de residência, você tinha que escolher. Não por data, mas porque Sim. Não tinha dinheiro para pagar tudo. Não tinha, Ainda mais acadêmico recém-formado. Uhum. Aí em Prudente eu passei e passei em Cascavel. Prudente, o serviço era ótimo de ginecologia e obstetrícia. Só que como eu queria... O que eu coloquei na balança? Falei assim, olha, eu vou para um lugar onde eu não conheço o serviço. Porque se eu for para Prudente, eu já fiquei 6 anos lá. Eu conheço o serviço, eu queria conhecer um lugar diferente. Como o Lucas já estava em Cascavel e falou bem do lugar, eu falei assim, acho que eu vou. Eu vou abortar Prudente de novo, né? Que eu já estava lá. E vou para Cascavel começar minha residência. Para destino. Meu destino. Você vê? Que mundo engraçado, né? Como é que pode, assim... parece que é traçado mesmo. Parece não, deve ser traçado mesmo. Tem um destino, né? Pra gente. Eu acho que ir para um lugar e não ir para o outro, né? Eu acho que um dos convidados que a gente poderia trazer aqui é alguém para falar disso, né? Eu acho que é muito interessante essa questão dessa ligação, né? Enfim, quer que eu continue na minha residência? Não, porque você começou primeiro, né? Então, assim, apesar de não parecer, né? O Beto é mais novo do que eu, né? Apesar de ele parecer muito mais velho, na verdade ele é mais novo. Não é muito, né, mano? Quando você entrou na residência... Não. Quando você entrou na faculdade de medicina, eu já estava formada em farmácia. Sim. Porque você se formou em que ano? Como eu me formei muito, muito nova... 2000, você falou, né?
Eu fiz 2000, 2001, 2002, 2003 eu formei. Dezembro de 2003. Eu entrei em 2004. Então, eu tinha formado. Uhum. Você já estava Imagina, não formado. sabia nada da vida, 20 anos. Imagina eu entrando na faculdade de medicina com 18 anos. Olha, 19. você sabe que assim, né, é o destino mesmo. Uhum. Uma coisa que foi muito boa para mim foi ter entrado mais madura na faculdade de medicina. Eu aproveitei muito mais, né? Era a minha segunda faculdade. Já tinha uma bagagem de experiência. Eu não falei, esqueci, mas eu trabalhei durante a faculdade de medicina. Eu dava aula na faculdade de farmácia lá em Maringá. Na mesma faculdade que eu estudava, eu dei uma matéria, fui supervisora de Você vê como, estágio. você vê como nós somos capricornianos, né? Você Tem que trabalhava, trabalhar. eu tocava. Tocava para ganhar um dinheiro. Não, e foi legal. E aí também chegou uma hora no internato que não dava mais, que Uhum. né, você começa a cansar, você tem que focar em estudar para prova, Sim. tudo, e aí acabei parando. E aí, então me conta, e como é que foi o primeiro ano? Daí, Como é que foi a residência? minha nossa. Quando eu cheguei em Que casa. até aí a gente não se conhecia, né? Não, eu cheguei, você ainda não estava lá, você estava terminando a tua faculdade, né? Tava terminando minha faculdade. Eu cheguei na residência em 2012. Eu entrei em março de 2012. Quando eu cheguei era tudo muito novo, eu já estava 1 ano e meio trabalhando, né? Assim, com uma independência financeira, porque eu já tinha meu trabalho, já estava Você já tava ganhando razoavelmente legal, né? Tava um ano e pouco trabalhando, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio trabalhando. E assim, eu tive que fazer um planejamento, porque eu ia entrar numa residência onde meu salário de 4x ia cair para menos X. E seu trabalho ia aumentar. 10x. Então, mas claro, né? Era por um bem maior, né? Eu tinha essa convicção que eu precisava fazer uma residência médica. E isso é uma coisa legal. Quando eu trabalhei, isso foi muito bom para mim, trabalhar esse 1 ano e meio, sabe? Eu consegui enxergar que o médico especializado é importante, sabe? Você selecionar seu trabalho, você ter uma qualidade de vida um pouco melhor e você especificar, vamos dizer assim, especializar em uma área, sabe? Para você não... É que o clínico geral tem que saber tudo. É muito difícil você saber tudo. É muito difícil. Estar no plantão, você tem que atender todas as queixas. Uhum. Você tem que saber de todas as especialidades. É difícil mesmo. Sim, É uma responsabilidade muito grande. Muito. E aí, com essa ideia já da residência, bom, eu entrei, né? Comecei, então, em março de 2012. E quando eu cheguei em Cascavel, o que eu fiz? Eu não aluguei uma casa, eu fui para um hotel. Eu falei assim, olha, eu vou ficar no hotel, pensei comigo, não contei para ninguém, né? Falei, eu vou ficar no hotel, porque se eu não aguentar isso aqui, e eu pedir para sair, pede para sair. Eu vou embora, eu volto para minha casa trabalhar, né? Volto pro meu trabalho. Cara, entrei na residência, a minha turma, nós éramos em 4 homens. Eram 4 residentes homens. Acho que foi a única vez na história do HU que entrou 4 homens de uma vez. O povo ficou tudo de olho, assim. Nossa, 4 homens, porque numa residência de ginecologia e obstetrícia, geralmente a maioria é mulher, né? Não, e os 4, né? Assim, era o Beto, o Ramon, né? O Ramon, que é obstetra aqui em Toledo, amigo nosso compadre. Ramon. O Gustavo. Que é em Palotina. Gustavo Ida, que hoje ele tá em Palotina. E o Newton, que hoje tá lá perto de Brasília, onde tá? O Newton tá em Sinop, Mato Grosso. Não, Brasília não, Mato Grosso. Pegou uma loira aqui em Cascavel, levou pra lá e foi embora. Era os 4. Era nós 4. E quando eu entrei na residência, então, que era nós 4, assim, a gente, né, teve uma ligação muito boa, os 4, né? Eu me senti muito bem quando eu entrei. Então, a gente se deu super bem, assim, o nosso trabalho era bem dividido, a gente se ajudava, né? Tava todo mundo perdido, tinha acabado de chegar numa residência, puxado pra caramba, porque, cara, você R1 é faca na caveira. É dia, noite, final de semana, você não tem horário, né? Assim, uma residência, para quem não sabe, né? É uma imersão muito grande. Então, você passa o dia inteiro. No caso, a ginecologia e obstetrícia são 3 anos. Então, você passa 3 anos só atendendo num hospital, num serviço especializado de ginecologia e obstetrícia. Então, você faz plantão, faz ambulatório, né, que é consulta.
Aí a gente tem lá o centro obstétrico, que você faz parto o dia inteiro. E é super puxado, quase não tem final de semana. Você amanhece, anoitece. Eu lembro que a gente passava mês que a gente não via a luz do sol. Uhum. E R1, então, se carrega. não, você carrega o piano para os outros tocar, né? E é muito difícil, porque é cansativo, né? E nesses primeiros meses que eu fiquei lá, eu queria desistir todo dia. Todo dia eu queria ir embora. Eu ligava para minha casa, eu falava pro meu pai, né? Pai, olha, isso aqui não dá. É muito serviço. Você é esculachado o dia inteiro, né? Ninguém gosta de mim aqui. Todo mundo te xinga, tudo que você Tudo, faz tá errado. tudo tá errado. Igual aquele meme do menino do Big Brother. Se eu faço, tá errado. Se eu não faço, tá errado. Se eu chego, tá errado. Se eu vou embora, tá errado. Tudo errado. Tipo, é a vida da R1. É isso. E aí eu falava, meu Deus, eu não sei nada. Esse povo não deixa eu quieto, eu tenho que trabalhar todo dia. Enfim. Aí tinha algumas pessoas que falavam assim, ó, calma, fica tranquilo, é passageiro esse sofrimento, não vai ser para sempre. O R1 passa, depois vem o R2, R3, vai acabar, né? Então o que me animava era isso, que eu sabia que um dia aquilo ia acabar, né? E claro, né, o conhecimento, não era ruim porque era cansativo, você vivia estressado, com um monte de serviço, mas o conhecimento que você ganha, a bagagem que você vai levando, é uma coisa, assim, descomunal, né? A residência, ela é uma imersão mesmo de conhecimento que faz você abrir a tua mente, né, para o conhecimento diferente. Enfim, é diferente da faculdade, né? A residência, você tá ali todos os dias e só naquilo, né? Então, depois que passou esses 3 meses, aí deu uma aliviada, uma desafogada, né? Você começa já conhecer as pessoas, se interagir, né? No lugar, conhecer o hospital, né? Porque antes, vai buscar um negócio lá no 3º piso. Aonde é isso? Você roda, parecia um labirinto. Sim, labirinto aqui. Você pergunta pra um e ninguém quer te ensinar, né? Parece que é de propósito, né? Lógico que é de propósito. Bom, enfim, aí, graças a Deus, deu tudo certo. E passou esse primeiro ano e aí, sucesso, né? Quando a gente foi pro segundo ano, e aí que eu conheci você, né, Mariana? Que chegou lá no dia 1º de março de 2013. É isso? Isso. É isso, né? 2013, né? E aí, conta pra mim como é que foi. Conta pra nós, né? Como é que foi a sua escolha? Você já falou que você já entrou na faculdade querendo ginecologia, né? Mas e aí, como é que foi as suas provas? Como é que você decidiu onde você ia fazer? Eu queria voltar pra cá, né? Eu queria ficar perto dos meus pais, da minha família. Você estava em Maringá, né? Eu estava em Maringá. Aí eu fiquei em Maringá, trabalhei ali, peguei minha CRM, né? Trabalhei, fiz uns plantões, mas o meu objetivo era a residência. Fiz plantão só naquele tempo, né? Final do ano, tudo, tá naquela fissura para trabalhar. Fiz plantão em UPA, em Cascavel, interior, em Cascavel não, em Maringá, em UPA do interior, lá da região de Maringá. E prestei prova na UEL, lá em Maringá na UEM, e aqui em Cascavel na UniOeste, né, no HU. E aí, a primeira foi em novembro, foi bem cedo, a prova da UEL. Eu lembro que eu tava tão nervosa, nossa, que eu cheguei na prova, né, eles abrem a sala 1 hora antes, depois você entra, você não pode mais sair. Uhum. Abria, tipo assim, sei lá, abria às 8, mas a prova só começava às 9h30. Às 8 eu entrei dentro da sala. Coisa de juvenil. E aí, eu tava tão nervosa, eu entrei e fiquei lá sentada. Não podia mais sair, porque daí eu já tinha entrado, né? E eu fiquei lá 1h30 antes da prova começar. Nervosa. Não conseguia fazer a prova direito, foi horrível. Não passei, né? Assim, até tive, né? Não deu uma dorzinha de barriga, né? Que você quase não tem? Ah, certeza. Fiquei assim, eu não sou uma pessoa nervosa, né? Não sou ansiosa em geral, mas eu fiquei super nervosa, né? Imagina, era tudo que eu queria, era ginecologia obstetrícia, era um serviço que eu não conhecia. Enfim, mas não era pra ser, né? Não passei na UEL. Daí eu fiz o EM. Desculpa, eu fiz mais uma. Fiz o EM, fiz Santa Casa, em Maringá, e fiz Cascavel. Eu passei nas outras 3. E aí... Mas o que eu queria era HU de Cascavel. Então, quando me chamaram para HU de Cascavel, eu lembro que eu tava fazendo os papéis para fazer minha inscrição na UEM. E daí me ligaram do HU de Cascavel. Aí, na hora, eu falei, não, tô indo, pode me esperar aí, porque era tudo que eu queria. Daí eu lembro que eu liguei para uma amiga minha, para Leslie, lá em Maringá,
que ela tava atrás de mim eu liguei Na pra fila? ela, Na espera? Eu falei, amiga, a vaga é sua. Pode arrumar tuas coisas que eu tô saindo. E ela fez o EN. Obstetra lá em Maringá. E aí vim pra Cascavel. Aí vim pra cá. E eu lembro que eu nunca tinha pisado na HU de Cascavel, não sabia nem onde ficava. E aí, nesse dia que a gente tinha que se apresentar, né? O primeiro dia da residência, fui lá, me vesti, lembro até a roupa que eu tava. Eu também Você lembro. lembra? Claro. Como não? Com uma camisa. Uma camisa branca, Aham. uma calça jeans com uma boca larga, assim. Não era? Você usava aquelas calças direto? Bonito, sempre linda, né? Ai, que mentira. Verdade, claro. E aí fui, né? No primeiro dia. Entrei naquela sala. Eram 3 turmas, né? Então são 3 É. anos. R1, R2, R3, cada ano tinham 4 pessoas. Os teus R3, que eram os meus R2, eles eram em 4, né? Era Não, 4, tá eram certo, 4. era 4. E aí eu lembro que eu cheguei naquela sala. A Ionara tinha acabado de assumir a coordenação. O Marcelo Pontal tinha saído. E aí estavam os residentes lá. Não conhecia ninguém. Nenhuma pessoa daquela sala. Uma confusão. Uma confusão, todo mundo gritando. Eu lembro de você, estava com uma camisa, uma polo laranja com azul, gritando, porque tinha sido sorteio das férias e tinha saído das férias. E Ué, aquela também- confusão. Você sabe o que aconteceu aquela vez? Eu saí de férias em fevereiro. Eles chegaram lá, inventaram uma história que tinha que sortear férias. Sorteia férias, quem que cai? Eu de novo. Tinha acabado de chegar de férias. Não, então, E assim, ó, você lembra, né, Márcia? O residente, ele tira umas férias por ano. sim, tem os 30 dias, né? Pô, você imagina você chegar de férias e falar, ó, você tá de férias de novo? E você sabia que você tem mais 11 meses sem férias? Sim. Não, e aí que programação que você faz, Aham, né? sim. Bom, enfim, aí eu lembro que tava uma maior confusão, todo mundo brigando, e eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Falei, meu Deus do céu, que loucura, que é isso, né? Aí entrei, quieta, sentei na mesa e fiquei lá. Não abri minha boca. Não olhei pra ninguém, fiquei quieta Ó. ali pra passar despercebida. Ah, eu posso falar o meu ponto de vista? Ah, esse foi o meu ponto de vista. Fiquei lá muda, esperando, né? O que iam Eu vou- falar pra mim. Eu vou te falar o meu ponto de vista. Ah, Quando você chegou lá. Olha, quando você entrou, você não falou oi pra ninguém. Você foi lá e sentou lá na frente. Eu olhei pros meninos, falei pro Ramon, pro Nilton, falei assim, tamo ferrado. Pra não falar outra palavra, fudido. Falei assim, essa menina vai dar um trabalho pra nós. Você viu? Ela chegou aqui e não falou oi pra ninguém. Mas assim, como é que vai dividir o serviço com a gente? Isso deve ser uma arrogância. Mal sabia, né? coitada de mim. Aí cheguei. Aí o meu ano eram 4 mulheres, né? Então era eu, a Marjorie, que é obstetra lá em Palotina também, nossa amigona. A Ana Faller, Ana Paula A Faller. Marjorie é uma pessoa que nós vamos trazer aqui. Vamos trazer. Né? Ela vai Muito vir fina. muito fina. Ela vai vir no nosso Não, vamos vir todos os nossos colegas podcast pra do cá. Casal Cegonha. E aí, a Ana Faller, que tá lá em Cascavel, que era minha parceira da residência. Aham. E a Séries, que tá lá em Umuarama. Então, o meu ano eram as 4 mulheres. E eu cheguei, eu lembro que a gente chegou às 4, né? Ninguém se conhecia, a gente conversou um pouquinho ali no final. E aí eram nós, 4, os 4 meninos, e os nossos R3 eram a Grace, O Lucas o Lucas, a Thaís e o Grebe. e o Grebe. O Logrebe. E Logrebe, que tá aqui também. Então, essa era a nossa turma de residência, que foi uma turma muito legal, né? Sim. Assim, no fim das contas. Foi um espetáculo, né? Foi, eu acho que foi... Acho que foi uma das melhores turmas que já passaram, modéstia à parte. Eu acho que foi bem legal. Foi um ano que marcou. Acho que a gente trabalhava bem, Sim. todos nós Não juntos. tinha briga, né? Não, a gente não brigou. Foi uma turma muito bacana. Uhum. E eu lembro o primeiro dia na residência. Eu lembro da Shirley. A Shirley vai escutar, certeza, Shirley, que você vai assistir. Vou mandar pra você. Eu lembro que a Shirley, ela botava os residentes à prova, né? A Shirley era técnica de enfermagem. Ela dizia assim pra gente: vocês são passageiros aqui. Nós somos os residentes de verdade. Nós somos concursados. A gente tá aqui, vocês estão passando. E ela era assim, Vocês vão ela ficar 3 brava anos? com a gente, né? Vocês vão ficar 3 anos e vão embora. É. E aí, eu lembro que eu fui fazer meu primeiro parto. E daí ela não dava uma dica, né? O que você quer? Ela dizia ela. Não, porque assim, ó, esse pessoal que tá lá no HU há tanto tempo, eles fazem as coisas só, nem precisa da gente, Não, né? eles são... Sabem tudo já, né? Sim. De tanto que trabalha com isso. E eles botavam os residentes à prova, por quê? A residência é assim, ó, você tem 30 dias para desistir e eles chamarem outra pessoa. Se você desistir depois dos 30 dias, vai ficar faltando alguém. Então, essa turma que seriam 4, vão ser 3, vão ser 2, e o serviço vai ser dividido para quem ficou.
E aí, o primeiro mês, a gente era botado à prova, todo mundo, porque eles queriam, né, botar você no ferro e fogo para ver se você abandonava. E eu lembro disso, eu lembro da Shirley, assim, me botando no ferro e ela dizia, o que você quer? Ela não dizia assim, você quer o fio tal, não dava uma diquinha, né? O que você quer? Era para você se ferrar. Era para você, para você responder. E hoje a Shirley, nossa, amo a Shirley, minha amigona, até hoje vem aqui me visitar. E tá certo, eu acho que é assim mesmo. Né? Tem que ter essas provas de fogo aí, né? A Pra residência você se virar, né? é para você aprender, Uhum. tem que passar por isso, senão não tem graça. E todos passam por isso, não tem como, né? Residência é perrengue. Perrengue o tempo todo, né? Só quem passa sabe. Você não vê a hora de ser R3 para mandar um pouco, né? Porque daí conforme você vai subindo, você vai mandando no hierarquia, né? Hierarquia. Não tem jeito. E aí, como é que veio, né? Como é que a gente ficou não, junto, a gente se conheceu, né? Que história maluca. E assim, ó, desses 12 residentes que estavam lá, todos eram solteiros, menos nós. Será? Sim. Não lembro. Dos novos, né? Dos R1 e R2. Ué. O Lucas era casado. Não, dos R1 e R2, dos 4 meninos. É casado. Dos 4 meninos, das 4 meninas. E aí, enfim, todo mundo ficou amigo, tudo. No primeiro ano a gente foi amigo, né? A gente... É que assim, né? Pra quem não sabe, na residência, quando a gente tá passando nos estágios, porque a residência ela é dividida, a especialização em vários estágios. Então, passa R1 com R2, né? R1, R2, R3. E aí, enquanto um tá dentro do centro obstétrico, o outro tá no centro cirúrgico, o outro tá no ambulatório, atendendo as consultas de ambulatório, enfim, é dividido, né? E nessa divisão, eu e a Mariana caímos junto e esse rodízio, por um ano, nós ficamos rodando junto. Não foi? O primeiro ano teu com o meu segundo ano. Você era meu R2 de dupla. Isso, a gente era dupla, né? A gente rodava junto. Era você e o Gustavo. A minha dupla era o Ramon, da minha residência. Mas com o R1, a minha dupla era você. Né? Isso, a gente invertia. E a gente ficou muito amigo no primeiro ano, a gente trabalhou junto. Sim. Assim, foi um ano que todo mundo se conheceu. Aquele ano, depois que eu te conheci, eu tive outra visão, né? Eu vi que não era nada daquilo que eu achava. Você é uma pessoa espetacular, totalmente diferente. Tanto que você casou comigo, né? Eu sou um cara bom de escolha, né? Quem parte, reparte. Não fica com a melhor parte, ou é bobo, não conhece a arte. Já ouviu esse ditado? Meu pai que conta. E aí, né? Do R1 eu passei pro R2. E aí? Nossa vida mudou, né? Eu fiquei solteira, o Beto também. E aí, de uma amizade, acabou nascendo um namoro, uma paquera. Uhum. Aí ele ficou atrás de mim, não largava do meu pé. Que mentirosa! Fala a verdade, Mariana. Não, você. O pessoal lá sabe. Eu vou trazer o pessoal aqui. Não, pode trazer. Elas vão me defender. E aí, no fim das contas, em algum momento, a gente acabou ficando junto. Ué. Uma amizade, nasceu um namoro. E nasceu o casal cegonha. Nasceu o casal cegonha. Depois que acabou a residência... O Beto ia embora pra Londrina. Eu ia embora pra Londrina. Tava com tudo pronto pra eu ir pra lá, né? Meu sonho era voltar pra Londrina, trabalhar em Londrina. E aí, quando eu cheguei no R3, que eu tive uma oportunidade já de trabalhar como... A gente já fazia plantão de obstetrícia, né? Fazia plantão no Bom Jesus. E eu vinha fazer plantão aqui no Bom Jesus. Eu era residente, eu vinha fazer... Na época, faltava plantonista. E eu vinha fazer plantão aqui. E tinha muita oportunidade, né? Eu via que tinha bastante paciente. E um dia eu tava passando visita. Um dos diretores lá da Unimed me convidou. Falou assim, olha, você não pretende terminar a residência e vir para cá? Nós temos o NAS lá para atender, tem consultório sobrando, a gente precisa de obstetra. E aquilo foi acendendo uma luz, né? Eu falava para você, eu falava, Mariana, Toledo tá legal, hein? Tem espaço para nós. E eu queria, né? Meu sonho era vir trabalhar aqui. Uhum. E assim, você terminar a residência e você ir para um lugar onde você já tem trabalho, isso é muito bom. Nossa, é ótimo. Eu, por exemplo, se eu chegasse em Londrina, eu ia ter que começar do zero, porque eu não tenho familiar médico, eu não tenho parente médico que ia dar um caminho para mim. Eu ia ter que batalhar, não era conhecido, né? Então, e aqui a gente teve essa oportunidade, né? De chegar e ser acolhido. Primeiro nós fomos acolhidos na clínica materna. Foi pela Ju, pela Jaque. Pela Ju e pela Jaque. Juliana Bressaninha. A Ju, eu lembro quando eu vim para Toledo, a Ju foi lá na casa dos seus pais. Lembra que a gente fez um café?
Ela mostrou toda a clínica, Ela e o me Glaucio. recebeu assim super bem. Foi super bacana. Até hoje eu sou grato por ela, porque a maior oportunidade que eu tive de vir para cá foi a Ju que me deu, né? Assim, Foi a Ju. que me deu segurança, falou: não, vem, pode trabalhar, pode contar comigo. Então, assim, Começou isso a atender no é uma consultório coisa da que eu Ju, jamais né? vou esquecer. Hã? Começou a atender no Comecei, consultório da sim, Ju. ela me liberou o consultório dela, ultrassom, secretária dela. Depois a A Ju, eu Jaque, sou né? eterno grato, viu, Ju? A Jaque, a Jaqueline, doutora Jaqueline, não fugiu o nome dela. Rorig, Rorig Azevedo. que era uma das também, donas da clínica, que né? é da clínica materna, que Que também depois te recebeu, me assim, recebeu né? também de braços abertos. Sempre falei pra ela que ela foi minha inspiração, que Ah, eu é? dizia que eu queria ser GO por causa dela, porque eu adorava. Ela foi minha ginecologista quando eu era mais jovem Uhum. e sempre uma pessoa muito querida, cheia de energia boa e foi minha inspiração. E a clínica, como é uma clínica renomada em Toledo de muito tempo, né? Nós acabamos conseguindo a- agaranhar pacientes, né? Essa palavra? Angariar. Angariar. Angariar, né? Isso aí. Em português não é Foi tanto. legal. Eu lembro que a gente, né, você abriu a agenda um pouco antes. Sim, eu comecei E- um ano antes, né, de você Um vir. ano antes. Você não começou logo que terminou, né? Você ficou um tempo fazendo plantão, aí depois você abriu o consultório. Nossa, trabalhava para pagar conta. Trabalhava. Aí eu lembro que eu vim também, eu ficava com medo que assim, você voltar para tua cidade, né, onde as pessoas te conhecem, Aham. você não sabe como que você vai ser recebido, né? Eu ficava com medo, ainda Sim. mais ginecologia, Uhum. e foi super bacana, Não, e assim, né? e na materna foi uma porta que abriu para nós, assim, de pacientes, né? Foi uma Porque as oportunidade meninas, muito boa pra nós. a Jaque, a Ju, elas tinham um leque muito grande de pacientes, né? Então, esses pacientes acabavam chegando pra gente, porque elas não tinham agenda, né? Então, Sim. isso foi dando essa oportunidade da gente ser conhecido, né? E aí a gente começou a fazer muito obstetrícia. Muito obstetrícia. Uma loucura. Cara, eu lembro uma vez, eu vou te falar uma coisa, eu lembro uma vez que a gente tava jantando num evento e tava a Ionara e o Rodrigo juntos. E aí a Ionara me perguntou, e aí, Beto, como é que tá a obstetrícia? Você tá fazendo muita obstetrícia? Eu falei assim, Ionara, bastante. Você tem noção de quantos pacientes você tem? Eu falei pra ela, eu lembro disso até hoje. Eu falei assim, eu tô com 120 grávidas. Meu Deus. Era uma loucura. Era uma loucura. A gente não tinha filho. Era gente nascendo todo dia, né? Era paciente nascendo Gente, todo dia. era o dia Meu telefone inteiro. não parava. A gente se encontrava no hospital, saía 9, 10 horas da noite do hospital, lembra? Uhum. Passava, Sim. emendava final de semana. Um saía para atender paciente, o outro chegava. Nossa, era uma loucura. E como nós dois, né, na época a gente não tinha filhos, né? Então nós tínhamos uma disponibilidade muito grande Sim. de fazer obstetrícia, né? Tanto é que nós ficamos conhecidos como casal cegonha porque a gente trabalhava juntos, né? O nome Casal Cegonha surgiu disso, né? A gente operava junto, a maioria das pacientes a gente fazia junto, fazia plantão junto. Sim, fazia plantão junto. A gente fazia os partos das suas pacientes e das minhas juntos, né? Você lembra? E o engraçado, olha, eu tô pensando lá na frente. E o engraçado é que esse nome não foi nem nós que demos, né? Você lembra quem que deu esse nome para nós? Casal Cegonha. O dia que eu li isso, eu dei tanta risada. Hashtag eu falei assim, Casal nossa, Cegonha. mas que nome estranho, que coisa feia. Eu falei assim, será que isso aí tá legal? Eu falei, não tá pegando bem isso aí. Você lembra? Eu nem lembro. Foi uma hashtag de Instagram, não foi? Foi uma brincadeira, assim. Acho que algum dia eu postei alguma coisa brincando com o negócio de Casal Cegonha. Na época, foi quando a hashtag surgiu, né? Uhum. E aí, as pessoas começaram a chamar a gente por esse nome. E começou a ficar engraçado, porque as pessoas falando, e até hoje virou isso. Na nossa clínica, a gente mandou pintar lá uma cegonha, né? As duas cegonhas. Isso, ó, todos estão convidados. Quem quiser tirar uma foto no nosso desenho, nosso lá painel, nosso painel instagramável. Lá. Nós vamos colocar o painel uma hora aqui no vídeo para o pessoal ver. Lá na lateral da clínica Fêmea ali tem um painel. Muito bonito. Muito bom gosto que a Mariana escolheu. Né, Mar? E assim começou a nossa história. Depois que a gente saiu da materna, a gente saiu não. Lá já na materna, depois nós ficamos 5 anos lá, né? Eu fiquei 5 anos, você 4.
a gente resolveu ter um espaço só nosso, né? Não que lá não era bom, não estava legal de Não, maneira a alguma, gente só tem né? gratidão Isso, a tudo nosso lá. trabalho fluía bem, só que a gente queria ter um cantinho nosso, né? A nossa ideia era essa desde o início, né? E aí que surgiu aquela sala que é ao lado da loja do seu pai, uma sala da sua família, que a gente resolveu reformar e fazer a nossa clínica Femini, né? Que hoje está aí andando super bem e graças a Deus só sucesso, né, amor? A gente tem muitas pacientes boas, várias histórias para contar, muitas famílias, muita gente que nasceu com a gente, né? Já tem paciente que já tem 3 filhos com a 3 gente. filhos com a gente, isso aí. Tem famílias que a gente atende a filha, a mãe, Aham. a avó, a irmã, atende tudo. Tem. Até o filho, né? Até o filho, é Até o verdade. filho. A gente atendeu até filho de Até paciente que filho eu já pediu, não, eu atendi. confio em você. Você não vê Você não meu vê meu filho? Não filho? vejo, vem aqui, não tem problema. Orientação sexual, tudo, né? A gente, né, atende todas as É, fases. e isso para nós é uma alegria, assim, que a gente, né, agradece a Deus por ter dado essa oportunidade para nós e por ter essa profissão tão legal, né? E E trazer a vida, né? É muito porque a legal. nossa profissão a gente quase não vê paciente doente, né? A Nós gente não dá temos muita um notícia paciente. boa, né? A nossa parte, graças a Deus, a gente dá mais notícia boa do que ruim, né? A gente não tem paciente doente, paciente em fase terminal, né? Então, os nossos pacientes dão mais alegrias do que tristeza, né? Não, eu falo, a minha mãe até hoje fala do obstetra que fez meu parto, Uhum, né? De quando eu nasci. Então é uma coisa que você fica gravada, a gente fica nos álbuns das famílias. sim. E É um quantas momento pessoas, legal, né? que às vezes a gente encontra em mercado, né? Na rua, Fala, e aí olha, vem com a criança, né? filha, esse aqui foi o médico que trouxe você, essa foi a médica Isso, que fez teu isso é, parto, a criança fica olhando assim. isso é muito gratificante, né? Você Nossa, é saber muito que a bom. pessoa lembra de você e tem aquele carinho, né? Isso é muito legal. E aí, né, dessa história, a gente teve 2 filhas lindas, os Teve. amores da nossa vida. Sim, passamos por 2 experiências, né, amor? 2 experiências diferentes. A gente teve a nossa experiência como pais, né? Passamos por um Pela parto, por uma obstetrícia. cesárea. A Roberta veio em 2018, abril de 2018, num parto normal induzido, Uhum. né? Acho que um dia a gente pode falar sobre isso. A gente não vai falar sobre as nossas experiências de nascimento hoje, porque senão vai muito Que é tempo. muito tempo, mas foi um parto normal induzido. Mas vamos falar. O Beto ficou lá o tempo todo. Paizão, E né? paizão, fez um papel de pai. É um pai maravilhoso, né, amor? Não Obrigado. podia ser melhor. Isso eu tenho que reconhecer. E aí, 2 anos e meio depois, veio a Rafaela, em setembro, que inclusive vai fazer 2 anos. Vai fazer. Uhum. E eu entrei em trabalho de parto, mas acabei optando por cesárea. Ficou em pródromos quase 2 dias. Muito cansativo. Aí você pensa no primeiro filho. Eu sempre falo, né? Antes de ter filho, você pensa... Eu vi as mães de segundo filho e pensava, por que a mãe de segundo filho tem tanto medo? Não, ela já passou por aquilo, ela devia... Né, você já passou, já teve experiência. Na verdade, eu achava que era o contrário, né? Quando você é mãe pela segunda vez, era mais fácil. E, na verdade, é mais difícil. Porque você já teve a experiência, você já sabe como é, você tem os medos, você tem o primeiro filho que você fica pensando. E são momentos diferentes. As pessoas perguntam, às vezes, pra mim, você prefere fazer parto ou cesárea? Qual que foi melhor? Isso é igual política, né? Não existe melhor. Não existe. É uma coisa Não, que... a política até que tem, né? Mas eu digo assim, é uma discussão que, né? é difícil, você não consegue né? chegar Não. Eu acho que é o momento, né? Para nós foram 2 momentos diferentes. Né? Eu acho que uma hora a gente pode contar a história, Sim, que foi bem legal, mas porque foram momentos, vai muito situações além, diferentes. né? Vai muito além. Isso é uma discussão, vamos dizer, tipo religião, né? Acho que não tem melhor. Tem o momento que você está vivendo e tudo que está acontecendo, na gestação, em tudo. Sim. E nós atendemos também na Prefeitura de Toledo, né, Mar? Nós 2 somos concursados, temos 20 horas semanais que a gente faz no SUS, né, na Prefeitura aqui na cidade de Toledo. Hoje, nós atendemos no ambulatório materno-infantil, que é um ambulatório que fica ali dentro da Secretaria de Saúde. Gestante de alto risco, né? Antes a gente atendia nos postos, né? A gente fazia o atendimento, era distribuído. A Mariana se atendia... Eu sempre atendi no Copagro. No Copagro, né? Era ginecologia e obstetrícia na época, antes da pandemia. Eu atendia... o meu era um pouco mais distribuído. Eu atendia
no posto da Vila Industrial, lá no Jardim Maracanã. Porto Alegre, Não, Porto Alegre também eu atendi, depois saí. interior. E o interior, Novo Sarandi, e também na Central de Especialidades, onde eu fazia os procedimentos ginecológicos. Aí quando veio a pandemia, né, nós estávamos cada um nos seus postos, e aí com a pandemia eles resolveram concentrar o atendimento, né, É que todos os atendimentos tiveram que parar, daí ficou só a urgência e emergência. Aí foi criado um ambulatório para gestante, porque a gestante não podia ficar sem atendimento. Isso, e Aí foi criado esse ambulatório e aí eles trouxeram os obstetras, né, concentraram os obstetras e foi criado esse ambulatório, que inclusive melhorou muito a mortalidade materna e infantil na nossa cidade. Foi eu sempre falo que foi o lado bom da pandemia, foi a criação do AME. o ambulatório materno infantil hoje, a gente tem um atendimento de excelência, pode-se dizer assim, né? Que não é todo município que tem o que a gente tem aqui. Nós temos 4 obstetras atendendo, né? A gente tem ultrassom obstétrico, cardiotocografia. A gente tem cardiotocografia, tem enfermeira obstétrica, temos endocrinologistas, temos nutricionista, assistente social, atendimento do aleitamento, psicólogo, né? Uhum. Então terapia ocupacional, fono. Sim. É um ambulatório super completo e assim, não deixando de parabenizar a gestão, né? Pela criação desse ambulatório, que eu acho que foi um acerto muito grande, né? Enfim, acho que o que a gente queria contar um pouco para vocês da nossa história é isso, né? Como a gente decidiu ser médicos, ser ginecologistas e obstetras. Como a gente virou um casal. Como a gente virou um casal. Casal cegonha. Né? E explicar para vocês o porquê que a gente está aqui hoje, né? O porquê desse podcast. Então, enfim, isso aqui é para trazer informação, né? É para trazer uma conversa descontraída, informal, para sair um pouco daquela rotina de consultório, né? Que às vezes nem tudo que você quer falar você pode falar, às vezes e você não tem tanto tempo, né? Para falar. A gente quis se reinventar, né? Criar um podcast para poder chegar mais perto das nossas pacientes, do nosso público. E né, a gente já tem acho que atendimento humanizado, né? A gente a nossa especialidade nos dá a oportunidade de fazer amizade com as pessoas. A gente fez muitos amigos na obstetrícia. E a gente tem muitos amigos pacientes, né? Que eram pacientes viraram amigos. Né? Que vão em casa, né? Que você acaba criando uma afinidade e vira uma amizade e é uma coisa muito legal. Sim, é fantástico. Isso é um envolvimento, assim, muito afetivo, né? E aqui nós vamos a ideia é a gente trazer alguns amigos, né? Vamos trazer famílias, né, que tiveram filhos com a gente. A ideia é essa. Tem uma história legal para contar. Temos muitas histórias para contar. Queremos trazer colegas profissionais, né? Vamos trazer colega que trabalha na área, que não trabalha na área e vamos ter várias conversas legais aqui. Tudo na área, assim, da ginecologia e da obstetrícia. Conhecer. Para quem não sabe, a obstetrícia é a parte que trata da mulher gestante e a ginecologia da mulher em geral, de todas as fases, puberdade, menopausa, enfim, a mulher. Isso. Mais alguma coisa que você quer contar, que você quer falar? E é um tempo pra gente poder conversar, né, amor? Já que a gente não tem tempo para conversar em casa, a gente conversa aqui. E um tempo em silêncio, olho no olho, só nós dois conversando. Faz tempo que a gente não tem. Faz tempo, né? hein? Faz tempo. Mas acho que conseguimos passar um pouco da nossa história pro pessoal, né? E, gente, até a próxima. Então, espero que vocês gostem do nosso podcast. Vai ficar disponível aí no nosso canal. Em breve virão novos episódios. Vão ter várias novidades e várias pessoas aí para contar histórias muito interessantes para vocês, beleza? Gente, valeu, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, um abraço, obrigado pela audiência.